Olá, seguidores. Vamos aqui para a segunda parte do vídeo de barganhas versus ciladas desse domingo. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Normalmente aqueles recados sempre, o foco aqui é curto e médio prazo, né? E não esperem estudos detalhados aqui num vídeo com comentando vários fundos, né? Começando por TH11, Fundo de Desenvolvimento da TG Core. Então, o fundo ele teve uma queda, né, recentemente. Acabou aqui, caindo aqui, chegou a bater no R$ 81 aqui na DataX, um preço que eu acho que fica bem interessante, tá? Bem interessante mesmo. Aqui já deu um retorno aqui pelos 83, aqui foi um salto que ele deu aqui na sexta-feira, até então ele vinha sendo negociado com um preço que eu considero bastante interessante. E aqui tem GAR11, o maior risco do fundo, a maior preocupação, acho, dos cotistas seria do resultado cair ainda mais e levar a um rendimento abaixo de R$ 1 por cota, né? No entanto, aqui eu não tenho acompanhado o fundo bem de perto, o resultado gerado por ele, e aparentemente o resultado com Equity tem evoluído bem, tá? Aqui nos últimos meses. Eu não sei se é o operacional que melhorou ou se é o gestor destravando mais valor para para compensar o resultado mais fraco aqui na linha de resultado de crédito devido à inflação baixa, mas o fundo tem conseguido manter esse R$ 1 por cota e ainda formar um pouquinho de reserva, tá com 7 centavos. Então, aqui em Teradonce, pelo menos por enquanto, o que eu tenho aqui, eu imagino que ele vai conseguir manter esse R$ 1 por cota. E na cotação atual, aqui de R$ 83, a gente teria um dividend yield de 1,20% ao mês, né? Enquanto o fundo não apresenta uma melhora operacional, ou o gestor fique sem desculpas para ficar retendo resultado dentro das SPS. Uma teoria que eu possuo. Então, aqui, por enquanto, o fundo deve seguir pagando aqui o real por cota, talvez que por tempo indeterminado, por bastante tempo, não sei até quantos que manteria, mas por vários, mas pelo menos 3, 6 meses, não espero que suba além de R$ 1 por cota. Mas se a gente pega a média aqui do fundo, é de 1,30 para mais, né? Então, aqui considerando um rendimento de 1,30, a gente teria um dividend yield de 1,56. Então, comprar hoje, TH11 pode ser contratar um dividend yield de 1,56% quando a gente tiver uma melhora no mercado. E seria 1,56, mesmo se acontecesse uma queda da Selic da inflação, né? Na verdade, precisa acontecer essa queda para que o rendimento atinja patamares bons como esse. Enfim, o fundo aqui, em épocas boas, épocas em que o gestor está querendo soltar emissão, chega a pagar até mais de 40. Então, aqui tem bastante potencial, tanto para aumento do yield, como para ganho de cotação. Fundo que pode subir bastante, né? Está lateralizado já há bastante tempo. Enfim, aqui eu acredito que a gente tenha já uma boa questão em relação ao risco-retorno. Então aqui Teganonce para mim está barato, ainda mais pensando aqui num curto de prazo maior. Com relação a fundamentos, com certeza não vou dar aqui o topo porque é um fundo não pró-cotista. Mas aqui acredito que ainda está no campo positivo, tá? Aqui os projetos deles parece ter a gestão é bem competente, né? Tem o cuidado aqui de ter uma diversificação. Eu não me recordo aqui de nenhum projeto aqui que acabou desandando, com problema de obra, problema de ficar travado, né? Então aqui o fundo é pelo menos intermediário, ok? Indo aqui agora para o próximo, FAT N11, o fundo de lajes da Unitas/BR Capital. Então, o fundo ele subiu bastante aqui nos últimos meses, né? Nas últimas semanas. Resolvi comentar um pouco aqui com o fundo se eu acredito que ele seja uma oportunidade para trade ou não. Se a gente olha para pelo dividend yield, a gente tem um valor
ainda bem elevado a gente pensa que se trata de um fundo de tijolo, né, para que 0,98. No entanto, aqui a gente tem a possibilidade de uma queda no rendimento, tá? Se a gente olha aqui o consumo de reserva e a reserva atual do fundo, eles não conseguem manter esse patamar por muito mais tempo, não. Final de julho, vamos ver quantos que eles tinham. Aqui tinha 827 mil guardados aqui de reserva e o fundo está aqui consumindo por volta de 600 mil reais. Então aqui está sobrando muito pouco. Depois de agosto deve ter sobrado muita pouca reserva. Então aqui não descarto que a gente tenha uma queda no rendimento. Mas para mim é uma queda passageira, porque eles recentemente compraram, o imóvel estava vago, estou fazendo aqui várias locações aqui no curto período de tempo, então tem muito inquilino aqui naquela parte de carência, né, os meses de carência. Carência é essa que a gente não tem informação, é um dado sensível, os gestores não gostam de dar transparência para essa informação, algo que até faz sentido, né? Senão a pessoa vai lá, abre aqui o relatório de Fatine 11 e sabe quanto que ele pode negociar de carência, né? Mas com o fim dessas carências, eu espero que o retorno, a melhora aqui operacional do rendimento para o fundo. Então, aqui para classificando Fatine 11. Se fosse falar aqui para o público holder, com certeza seria bom e barato, tá? Mas para o público trader, fica aqui, fico meio inseguro com relação a esse rendimento que vai acontecer no curto prazo. Como aqui a gente está falando com vocês, né? Geralmente curto e médio prazo, que para curto prazo pode ter algum estresse em Fatine 11. Já para o médio prazo, se alguém quiser aqui, estiver pensando aqui para a questão de alguns trades para alguns meses, com certeza ficaria aqui interessante também. Mas como tem essa possibilidade de queda de rendimento, não vou colocar ele como estando aqui muito barato. Ok? Ah, aqui vamos para o próximo fundo. Cadif 11, aqui o FII Infra da Kinea. Ok, o que eu tenho aqui para conversar com vocês é o seguinte. O fundo tá aqui na casa R$ 121, chegou a bater 120, 119. E é o seguinte, o ciclo de inflação baixa para os FIIs indexados ao IPCA está praticamente no fim, tá? Agora aqui em agosto ele pagou com referente à média entre o julho e agosto, deu uma média muito fraca. Já para esse mês de setembro, ele vai pegar a deflação de agosto, mais a previsão para o IPCA de setembro, que está por volta de 0,60, o que daria uma média até que ok, tá? Daqui uma de média 0,24, ainda um valor baixo, né? Mas é, enfim, pelo menos seria o último mês aqui desse ciclo de inflação mais baixa. Depois vira setembro, outubro, a gente ainda não tem uma previsão na Ambima, mas no final do ano, geralmente, a inflação costuma ser mais baixa, né? Então aqui, Cadif 11 pode estar já no final do ciclo desse PCA mais baixo. Então, em pouco tempo, pode ser que ele volte aqui para cotações mais elevadas, né? Já que o pessoal aqui, pelo que eu vi, eles possuem uma precificação com bastante antecedência. Aqui para mim, Cadif 11 está bem barato aqui nesse preço atual, tá? Ok, só consertando aqui. Ah, próximo fundo HTMX 11. Então aqui HTMX vou comentar sobre o ciclo de hotelaria, né? O fundo ele está bem depreciado aqui no recentemente. Muito fundo de tijolo andou subindo e o fundo ficou para trás. Isso é por conta dos últimos rendimentos, né? Que deixaram bastante a desejar. Aqui para 1,05, que ainda está mais ou menos em linha com os demais fundos de tijolos. No entanto, aqui você tem que ter em mente
que o rendimento de agosto ele teve como referência o mês de julho, onde os próprios gestores aqui na última carta comentam que devido aqui ao período de férias escolares, os eventos ficam meio parados, né? Então aqui devido a essa defasagem, agosto foi resultado competência de julho. Então aqui julho é um mês fraco, né? Mas aqui já comenta que em agosto a gente já teve uma recuperação desse calendário de eventos. Então aqui é provável que o próximo rendimento, agora de setembro, já seja bem melhor. Então aqui é o fundo que tem uma alta volatilidade de resultado e tendo que o conhecimento de como funciona esse mercado de hotelaria, dá para tirar um bom lucro, tá? Esse aqui também é um fundo que estou estudando há pouco tempo, ainda tem muita coisa que estou tendo que aprender junto com vocês. Isso para mim estaria aqui bom e barato também. Ok, comentando aqui sobre BLMG11, fundo de logística da Blue Macau. Então, após aquela questão lá da proposta de GRC, o fundo subiu bastante, deu aqui um salto, chega a subir 16%, agora já deu uma recuada, subindo apenas 6%. Então, aquele subiu, depois deu umas fraquejadas. Aqui um ponto importante, você tem que ter ciente que o fundo não vai se transformar em GGRC, então não é uma incorporação definitiva, né? O fundo vai se transformar no FOF de GGRC. Então aqui você teria, pelo menos no curto prazo, em questão de risco, que seria risco de GGRC, né? Detalhe, seria o risco de GGRC tendo um dividend yield mais alto, porque atualmente a GRC ele entrega um dividend yield de 1,03% e pelas estimativas da gestora, esse rendimento pode aumentar 5 centavos e depois 41 daria um dividend yield aqui de 1,20%. Então aqui é um dividend yield de quase 20% mais alto de GRC para você ter o mesmo risco, pelo menos durante um tempo. No entanto, é importante você estar ciente de que você passa a ter também o risco Blue Macau, né? O risco aqui de você estar nas mãos de uma gestora que já fez bastante lambança no passado, né? Você pode ver isso aqui que o fundo começou a R$ 100, atualmente está nos 70 e essa última transação especifica o fundo como a R$ 50. Então, aqui uma situação terrível, né? Uma destruição de patrimônio enorme. Então, aqui é uma situação que não é de decisão fácil. Aqui a gente pensa pelo que ele pode entregar de rendimento aqui no curto prazo. Realmente tá bom para o risco de GRC, mas é que ficou com receio deles começarem a fazer lambança igual a REC fez, né? A REC fez lá no fundo desde logística, o RELG 11, algo parecido, e eles começaram a fazer venda de cotas de RC11 no prejuízo. Então, algo aqui bizarro, né? Bem bizarro mesmo. Estão vendendo cotas aqui com muito prejuízo e depois comprando aqui cotas aqui do SNFZ, fundo da Suno de Fazendas. Isso tudo aqui bem esquisita, né? Mas enfim, aqui é um caso que com certeza é um fundo lixo, tá? É um fundo aqui que o gestor parece não estar preocupado com os interesses cotistas, mas pode ser interessante aqui com um bom dividend yield tendo risco de GRC. Ok, e para finalizar, de forma bem rápida aqui, SNCI 11, é bem rápido porque já estou estourando o tempo, né? Então, SNCI, aqui o fundo de papel da Suno está sendo negociado, acho que a R$ 83, um preço que eu acho que está bem abaixo que a média do que ele costuma bater aqui nos últimas Datacom. Aqui a gente pega os últimos meses, aqui em 2025, janeiro estava bem estressado ainda, fechou aqui 89, 84 e 89, quase 85. Depois aqui o valor mais baixo foi o de fevereiro, 88,74.
Então aqui, não, teve aqui em julho, né, com 87. Ainda assim, bem acima do preço atual. Então, a SN111 acho que tem bastante upside aqui até a data com dele no dia 15. Então, a SN111 considero como barato. Não vou colocar ele aqui como um fundo maravilhoso, tá? Tem aqui alguns problemas, já fiz ancoragem Tegar 11, enfim, é mais ou menos aqui acho que tá uma boa posição para ele. Então é isso, galera. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.